O presidente Lula se reuniu na noite desta terça-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal e com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Lula sinalizou aos magistrados que seu processo de escolha para o substituto de Luiz Roberto Barroso está em andamento, mas não deu pistas sobre quem será o indicado. Entre os ministros presentes no encontro estavam Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Segundo a apuração do Globo, Gilmar Mendes e Moraes destacaram que o Supremo precisa de uma pessoa agregadora, com espírito coletivo e coragem para defender a corte dos ataques que vem sofrendo. Lula disse que pretende não demorar para oficializar o nome. Os principais cotados continuam sendo o advogado-geral da União, Jorge Messias, favorito até o momento, e o senador Rodrigo Pacheco. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente abre o programa trazendo essa informação dessa reunião entre o presidente Lula e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. A informação que temos até o momento é que o presidente não quer demorar muito para escolher um substituto aí para o Luiz Roberto Barroso, até mesmo para não estender as críticas de alguns grupos que vêm pedindo a indicação de mulheres, de negros, para compor a Suprema Corte, e tudo indica que Lula tem mesmo um favorito, o Jorge Messias. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, Augusto, meu irmão. Boa noite para quem nos acompanha. É isso mesmo, Paula. O que se fala nos corredores ali da Câmara dos Deputados, do Senado, é que hoje são dois nomes na mesa, né? E aí você tem um nome que é defendido pelo Senado, os senadores querem Rodrigo Pacheco lá, tem toda uma troca de favores, muita gente deve favor ao Rodrigo Pacheco. Portanto, se o nome dele fosse colocado, passaria com muita tranquilidade, mas o PT, o Palácio do Planalto, a Gleisi Hoffmann, sobretudo, que tem feito uma grande campanha em telefonemas, em conversas no Congresso Nacional, quer o Jorge Messias, que seria um nome muito mais sanguíneo, muito mais virulento, enfrentador do que o Pacheco que a gente conhece. Já citamos aqui o pachequês. O brasileiro acostumou-se ao pachequês quando ele presidiu o Senado. Mas Rodrigo Pacheco tem a seu favor o lobby, vamos chamar assim, de Gilmar Mendes, o decano da corte. E numa conversa ontem à noite, segundo a Folha de São Paulo, estavam lá Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, além de Ricardo Lewandowski, foi tratado qual seria o caminho para que Pacheco chegasse ao Senado. E o Gilmar Mendes teria indicado que esse é o nome favorito para manter o alto nível, palavras dele, né? Para manter o Supremo em alto nível, sem partidarizar demais. Mas o Lula teria reagido, segundo informações dos jornais, com uma resposta mais ou menos assim: vocês ficarão contentes com quem eu vou indicar. Então, esse é o cenário atual. O que chama a atenção, mais uma vez, apesar de o brasileiro, infelizmente, já estar acostumado com tudo isso, de novo, ministros do Supremo, aqueles que dão as cartas na corte, se reúnem com frequência com o presidente da República, como se fosse ali um jantar, como se fossem todos políticos, como se o artigo 2º da Constituição não falasse em independência de poderes. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Lula foi fazer uma consulta com alguns ministros do Supremo ali, trocar algumas figurinhas, quem seriam os indicados à vaga do Barroso. Eu achei curiosa aqui o que trouxe a apuração do Globo, que o Moraes e o Gilmar Mendes teriam sugerido ao presidente que ele escolhesse alguém mais agregador, que pudesse defender o Supremo Tribunal Federal dos ataques que vem sofrendo. Mais um espanto, né, Paula? Boa noite, nossa chefe. Boa noite, Caute, meu amigo, Silvio, meu irmão. Boa noite a você que nos acompanha. A gente precisa continuar vigilante e vigiar. A gente precisa vigiar a nós mesmos, né? Porque você se acostuma com a anormalidade. Olha só que absurdo. Imagine, é um poder supostamente independente, igual, e deve ter um convívio harmonioso. Aí é um convívio
ilegal. É ilegal. Eles não podem combinar como um partido qual será o escolhido. Isso aí é comportamento de partido político, porque não se dá palpite nisso. Eu nunca vi isso acontecer antes do Lula. E o Lula não ousava fazer isso no primeiro mandato. E mesmo no segundo. Ele acabou, por exemplo, indicando o Joaquim Barbosa. Indicou o Lewandowski porque a mãe do Lewandowski achava o filho inteligente e era amiga da Marisa Letícia. Agora, estão escolhendo uma pessoa que vai provar, só que no Brasil o que é péssimo sempre pode piorar. Eles vão escolher, eu estou achando que não faria muita diferença se fosse o Pacheco, mas eu estou achando que vão escolher o advogado-geral da União, porque esse é o homem de confiança do PT. Ele vai lá para votar com o PT. O Supremo Tribunal Federal se transformou num partido político que governa o Brasil em aliança com o Lula. Nenhum deles preenche sequer os 2 pré-requisitos da Constituição. Não tem notório saber. E reputação ilibada também não tem. Também não tem. Eles vão lá para aprovar tudo que convém ao consórcio. Isso não é normal e a gente aceita que aconteça uma coisa dessas. O Brasil precisa reagir a isso. E reagir como? Não pode ser eleito nenhum candidato a senador, agora, daqui a um ano, que não se comprometa publicamente, oficialmente, com a necessidade de se votar o impeachment de ministros do Supremo que descumprem a lei e que rasgam todos os dias a Constituição.